Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Impacta Podcast. Hoje a gente está aqui matando a saudade com um grande amigo. A gente tinha, eu acho que a gente estava fazendo a conta se era 10 ou 15 anos que a gente não se via presencialmente, né? Mas tá mais ou menos nisso. Já vou falar quem é, mas obrigado você aí pela audiência. Hoje a gente tem um papo super especial de uma indústria que é essa a indústria de alimentos, um profissional dentro da indústria de alimentos, a gente já trouxe alguns aqui, mas alguém que está vivendo o mercado de bebidas também, trazer um pouquinho mais do que está acontecendo ali, é a primeira vez. Então, Leandro Gonçalves, obrigado por estar aqui no estúdio do Impacta e obrigado por estar aqui com a gente hoje também, pô. Obrigado, João. Bom te ver. Que bom que a trajetória nos colocou de frente de novo. Fazia tempo, mas parece que não fazia tanto. Mas aí tem aí 15, 16 anos que a gente não se vê e estou super empolgado para o bate-papo de hoje. Pô, que bom, cara, que bom. Bom, gente, dentro aqui do Impacta, a gente sempre fala um pouquinho sobre o que está rolando dentro da JPacta, né? O que são os temas que geram mais impacto. Hoje a gente tem uma conversa aqui com um dos líderes dessa indústria, está trabalhando dentro da indústria de alimentos, dentro da indústria de bebidas aí, há mais de 2 décadas. O Leandro ele se dedica numa das maiores empresas do setor, né, já cruzou tanto o mercado brasileiro, mercado sul-americano, mercado norte-americano. Hoje em dia tem se dedicado ao mercado europeu, então vai ser interessante a gente bater um papo sobre o que é ser um executivo nesses ambientes diferentes, né? E, de novo, tinha pedido para ele trazer uma história para a gente no final. Leandrão, depois você conta para a gente como é que você chegou onde você chegou, mas para início de conversa, né? Dentro do setor de bebidas, o que hoje em dia realmente está fazendo muita diferença, cara? Bom, obrigado. Legal. Como executivo, né? Como executivo. Então, assim, olhando por questões, vou falar um pouquinho da questão de consumidor, de hábito e tendência. Acho que é uma coisa legal a gente bater um papo, porque ele vai mudando. Então, acho que uma coisa que antigamente você tinha, quando a gente era um pouco mais novo como consumidor, as empresas tinham muito o papel de lançar a tendência. Então, a empresa lança a tendência, o consumidor se adapta e faz parte da tendência. Acho que hoje em dia o que vem acontecendo, principalmente com o que vem acontecendo com o consumidor versus a empresa, o consumidor está muito mais exigente, ele tem muito mais informação e ele demanda certas tendências. E aí as empresas tentam buscar isso de uma forma, como é que eu faço para me adaptar a essa nova forma, como consumidor, o shopper está buscando o consumo. Então, quando você olha, e aí eu falo um pouco da questão da bebida, da ocasião e tudo mais. Eu acho que está vivendo um momento muito interessante com a questão da mudança da tendência ou da adaptação da tendência com, por exemplo, a geração Z versus, voltando para trás, millennials, geração X e tudo mais. Você tem hoje uma coisa muito interessante que é a questão da saúde, essa febre por saúde, por bem-estar, não é só uma febre, é uma realidade. Então as pessoas hoje buscam viver melhor, viver bem, se exercitar mais. Então a questão da informação está muito mais visível, as pessoas estão mais preocupadas em longevidade. Como isso acaba afetando a indústria de bebida? É uma coisa que faz com que a indústria ela comece a moldar a forma de buscar criar essas tendências. Por exemplo, hoje, se você olhar na nossa época, quando a gente era mais jovem, o que era interessante pra gente nos finais de semana? Não vem o engraçadinho falar aquela história. Essa é a hora que a galera vai lá no YouTube, lá no Instagram, e fala, porque vocês eram mais jovens, era 30, 40 anos atrás. A gente tá velho, mas não tá tão velho, não. Aqui só tem. Eu tenho cara de velho, tá? O Leandrão, ele só tá com o cabelo branco, mas. Eu sou mais velho que você, mas assim. Mas mudou, né? Mudou. Como se consome hoje bebida? Principalmente bebida alcoólica, eu acho. Então, eu vou trazer algumas nuances, entendeu? Por exemplo, hoje, com essa questão da busca por uma vida mais saudável, mais balanceada, as pessoas estão um pouco mais olhando, vou sair para beber, quantidade calórica, o álcool, como vai me afetar meu desempenho no dia seguinte. Então, hoje você tem as pessoas que buscam de manhã cedo, no domingo, fazer um yoga, fazer corrida, fazer beach tênis. Que na nossa época, o domingo de manhã, a gente chegava em casa à tarde, da balada, dormia, acordava sei lá que horas e ia para o almoço de família. Podre. Chegava podre. E isso é uma tendência que já está meio que enraizando e
tomando forma. Onde eu quero chegar com isso? Como é que a gente se adapta na nova forma de consumo? Então, primeiro eu vou olhar para a vertente a parte de saúde. Então, por exemplo, hoje se você for ver, está crescendo muito as bebidas zero. E assim, quando que na nossa cabeça, 10 anos atrás, você estaria disposto a pagar 50, 60, 70 reais numa garrafa que tem zero de álcool, um whisky zero, um gin zero. Claro. Hoje é uma realidade. Se você for olhar um pouco para fora daqui do Brasil, em mercados mais desenvolvidos como a Europa, por exemplo, na Inglaterra, já 10, 15% das gôndolas de supermercado já estão tomadas com bebida zero. Por exemplo, cerveja zero, Uau. Heineken zero, Guinness zero, que é a marca que a gente trabalha. As pessoas estão tomando bastante zero. E aí, como que você olha para esse prisma e dizer, pô, por que vou beber zero? Volta nesse ponto que eu te falei, que é, se eu tenho amanhã um jogo amanhã cedo, vou correr 10 quilômetros, pô, eu quero continuar saindo, vou ter uma festa, pô, eu vou tomar uma cerveja zero, vou tomar um gin zero, porque aí tem uma outra sacada que a gente não via, mas é muito importante que vai mudar um pouco a questão de ocasião. Se você voltar um pouco no tempo, as pessoas que não bebiam álcool, ou não estavam a fim de beber álcool naquela noite, naquele momento, quais eram as opções que eles tinham? Um suco de laranja ou uma coca. Exato. Suco, água, refrigerante. É isso. Só que tem um outro porém que é o pertencimento à ocasião. Quando você tem uma coca na mão e todo mundo tem um chopp, ou todo mundo tem um vinho, todo mundo tem um gin tônica, você passa a se sentir meio que... Não se sentir excluído, você tem aquela sensação de não pertencer. E isso foi um insight muito interessante que o próprio consumidor deu, que quero fazer parte, quero estar junto, porém não tenho opção. E aí entra nesse prisma de, trazer essa turma para fazer parte da ocasião sem se sentir excluído. 2, eu consigo gerar um pouco mais de moderação, que esse é um ponto que a gente pode discutir mais, de eu bebo 2, 3, 4 doses de gin tônica zero, eu posso dirigir para casa, não tenho álcool no meu corpo, e eu pertenço a essa festa, essa ocasião. E um terceiro ponto também, que pega muito, João, que é, não necessariamente quem bebe zero é o cara que não bebe álcool. Se você e eu, a gente sair para jantar numa segunda-feira à noite, e a gente não se vê há muito tempo, fala, vamos tomar uma cerveja. A gente pode tomar 2 cervejas normais, 2 zero, a gente vai mesclando, a cerveja a gente toma, mas o nível alcoólico a gente toma menos. Então você também tem o consumidor e o shopper que também consome álcool, mas ele consome moderadamente, então ele mescla. Ou um dia que você não pode ir para casa de Uber, você está de carro, você vai para um happy hour e toma 2, 3 chopps de zero ou um gin tônica zero, que você vai em casa dirigindo tranquilamente. Então isso forma como as empresas do mercado de bebida começam a olhar para esse prisma de menos álcool, menos caloria, que também envolve o lado de saúde, e moderação. Acho que isso é um tema que está crescendo muito e vem muito dessa nova geração, e também isso tem um impacto não só na forma como a pessoa busca o produto, mas a indústria. Quando você olha um pouquinho para bares, happy hours, balada, eu isso ia falar pega um pouquinho muito. disso. Eu acho que você tem uma experiência interessante, que é ter cruzado a América Latina, América do Norte e Europa, né? Eu particularmente, eu tenho a oportunidade de frequentar um pouco mais a América do Norte do que a Europa, né? Por questões familiares e tudo mais. E a relação com a bebida alcoólica nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, é uma relação que, assim, desde muito novos, né? Primeiro que a idade que permite o consumo, ela é tipicamente mais avançada do que na América Latina, né? Mas o hábito do álcool, né, ele é bem diferente lá, por motivos bem diferentes. Quando você traz esse elemento poxa, o consumidor e quem está comprando isso, ele tem agora experiências, hábitos, vontades diferentes, né, e complementares, isso traz uma complexidade também para quem disponibiliza isso, Sim. né? Para os hotéis, para os restaurantes, para os bares, para os serviços de buffet, de catering, de eventos e tudo mais. Esse novo hábito de consumo, ele na minha cabeça, operador de alimentos, né? Eu não tive a oportunidade de operar dentro do ambiente de bebida, mas
como executivo de alimentos, uma preocupação que a gente sempre tinha era de sortimento. Sim. Né? Para quem está operando com a gente, quem está distribuindo a gente, você tem que ter um sortimento que faça sentido para eles. Esse zero, a bebida funcional e tudo mais, isso hoje em dia está sendo uma oportunidade para o operador ou está sendo um peso para o operador? É um bom ponto, dependendo do mercado. E eu vou te dizer por quê. É uma oportunidade, mas ao mesmo tempo é uma barreira. Porque, como eu te falei, como a indústria ela tem que se adaptar ao que o shopper está buscando, a tendência Ela que tem que está fazer a sendo criada, transição, né? ela precisa mudar um pouco, não mudar radicalmente, mas Sim. se adaptar. Então, o ponto do zero e do baixo álcool foi uma das primeiras. Tá. Tem um segundo fator que fala que são as bebidas como, no nosso caso, o Smirnoff Ice. Tá. A Smirnoff Ice foi lançada 25 anos atrás e ela tem uma pegada de 5% de álcool e ela entra dentro de uma categoria considerada cerveja e ela entra em todas as ocasiões. Ela é mais leve, ela é mais saborosa, ela consegue pegar todo tipo de consumidor. Você não vai ficar se você tomar 2 ou 3 latinhas, você já está... Bebida refrescante, a refrescante, né? ela entra em qualquer ocasião. Ocasião de dia também, Exato. não era só à noite. Ela pertence em várias ocasiões. Ela pertence em várias ocasiões. Isso, hoje em dia, é uma categoria que mais cresce no mundo, chamada de Ready to Drink. Como? Ready to Drink. Ready to drink. Preparadas para beber. Tá. E aí ela entra nesse ponto de, bom, ela tem um índice de álcool menor, ela é refrescante, ela é gelada, ela é pronta, ela entra em toda ocasião. Então, uma das barreiras que um whisky tem, um gin tem é, o que eu vou fazer quando eu comprar uma garrafa? Se eu não sei fazer uma bebida? Eu vou chegar em casa e vou fazer uma festa, vou receber um monte de amigo, e aí eu sou um cara que vou fazer a bebida. E se eu não souber fazer, como é que fica? A bebida pronta, ela é como uma cerveja, um vinho. Você gela ou você deixa ela aberta, as pessoas consomem, é conveniente. Né? E aí a palavra que você usou agora é muito perfeita, a conveniência. As pessoas estão buscando conveniência. Tá. E a conveniência, ela tem um papel muito importante que essa bebida hoje, ou essa categoria, ela tem sabor, ela tem penetração alta, ela tem um custo baixo, então ela tem um valor agregado, ela tem um valor baixo para o consumidor, ela é acessível e ela pertence em várias camadas da sociedade como um ponto de entrada. Então, as pessoas que estão numa categoria de cerveja e não estão habituadas a tomar o destilado, ela é a primeira linha para você mudar de um lado para o outro, para você incluir no seu repertório bebidas destiladas. E isso faz com que a indústria comece a olhar isso de uma outra forma. Se você pensar em escala ou em margem, um whisky, uma vodka, um gin, eles têm muito mais margem de valor do que uma categoria de ready to drink, que é como se fosse uma cerveja. Então você tem grandes escalas, margem mais baixa. Para uma empresa mudar o seu foco e começar a operar com ready to drink, ela tem que mudar um pouco a forma de como ela vai olhar o P&L. Que ela vai ter que ter... São custos mais baixos, são margens mais baixas. Então isso faz com que a indústria comece a olhar isso de uma outra forma. Não só para fora, mas como para dentro. Mas traz toda uma complexidade também para a indústria, né? Porque a gente... aquela história, você começa a ter sabores diferentes, né? Então, você começa a lidar com o cítrico, com o tropical, com tamanhos diferentes, né? Então, o ready to drink, uma coisa é o ready to drink quando você está recebendo 30 pessoas num evento na sua casa. Outra coisa é o ready to drink quando está você e sua esposa. Exato. Né? Você e um amigo. Outra coisa é o ready to drink para hotelaria, né? Que você está lidando com uma outra coisa. Eu acho que tudo isso são insights que normalmente as pessoas não têm a dimensão do tamanho do esforço por trás daquilo, né? Isso você sente, você que cruzou aí 3 regiões muito emblemáticas, né, cara? Tanto no hemisfério norte, América e Europa, quanto aqui na América Latina. O que você sente que é fundamentalmente diferente no mercado não no mercado, mas em ser um líder nesses mercados, né? Ser um executivo nesses mercados? O que você sente que é fundamentalmente diferente nessas outras geografias e como um brasileiro joga bem nessa divisão aí, cara? Eu acho que tem alguns fatores que são mais macroeconômicos e tem alguns fatores de maturidade do mercado e tem fatores também do próprio hábito de consumo. Então foi o que você falou, Estados Unidos, passei 13 anos lá, né? Então a forma e eu falo isso é uma questão mais experiência minha.
E dentro dos Estados Unidos, inclusive, você deu uma rodada lá, né? Sim, Não eu morei em foi- 3 estados. Morei na Flórida, morei no Arkansas e morei na Califórnia. Então são 3 planetas Tá? dentro dos Estados Unidos completamente diferentes. Imagina. Eu acho que a questão do álcool nos Estados Unidos tem muito a questão do maioridade, 21 anos, a questão do país tem um protecionismo muito grande com relação ao álcool, então tem Sim. muita regra, muita Sim, taxa, sim, sim. muita... Então, assim, eles não fomentam como um latino o consumo de álcool, tem muita regra, muita lei, e que faz ser um pouco mais engessado. E tem a questão do consumo. Por exemplo, os Estados Unidos, se você pega por tamanho, ele é o maior mercado do mundo para as empresas, porque ele é o maior país que tem em termos de número de pessoas que podem beber. Tá. Mas quando você vai no per capita, você não é tão grande com relação à Europa. A Europa, Per culturalmente, capita, você fala consumo em litro consume em litro por cabeça, pessoa vamos ou falar de assim. dose, isso, per capita. Então, o americano tem muito isso. É muito mais restrito. Os adolescentes, se não bebem no dia a dia porque não podem, têm acesso muito mais tarde ou bebem escondido Sim. nas faculdades e tudo mais. O forbidden consumption ali Sim, é o uma prohibition coisa... dos Estados Unidos, além da religião. Então, você tem algumas coisas que Sim, são... sim, sim. Cada estado tem uma lei. Então, cada estado tem os estados que eles falam, os estados secos, que são os dry states, que não pode vender álcool de jeito nenhum. Tem os estados que são os abertos, que você tem algumas formas de você vender. Uns só vendem nos bares, outros só vendem em restaurantes, outros em supermercados. Então, o país ele é inteiro mecanizado, com protecionismo grande. Não é contra, mas não é tão livre como uma América Sim, Latina e sim, Europa. sim. Eu acho que para o brasileiro que acaba não tendo a condição de visitar um pouco isso, ou conviver com uma família, né, americana e tudo mais, é, a transição para a maioridade na América do Norte é uma coisa que são marcos muito relevantes. Sim. Né? Por exemplo, né, uma curiosidade nada ligada ao mercado de alimentos, de bebida, do agro e tudo mais. Mas muitas vezes aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode alugar um carro, né, a gente pode dirigir com 18 anos. Lá você pode ter uma permissão com seus pais de dirigir com 16. Às vezes com 15. Às vezes com 15. Né? Por outro lado, aqui no Brasil, uma vez que você tiver 18, 21 anos de idade, você já pode alugar um veículo. Sim. Nos Estados Unidos, às vezes, é 25 anos de idade. E aí, eu tenho na minha casa, né, meu irmão mais velho, ele é piloto da Emirates. Uhum. E aí, esse mercado de aviação é uma coisa que a gente tem muita intimidade. Com 25 anos de idade, você pode ter um adulto comandante de um avião que ele vai de Washington para a Flórida, para o Arkansas, para a Califórnia. Ele chega naquele aeroporto, ele não é autorizado a alugar um veículo. Exato. Então, assim, a transição, isso tudo para dizer o seguinte, a transição à maioridade na América do Norte é uma coisa que é muito diferente aqui do Sim. Brasil, da América Latina. Sim. Né? E aí, quando a gente leva isso aqui para o consumo de alimentos e bebidas, né, ela também tem grandes impactos. Eu me lembro, por exemplo, né, de algumas celebrações do aniversário de 21 anos de idade, que aqui no Brasil é meio que é o nosso 18, né, mas o 21 anos de idade lá na América do Norte é uma coisa celebrada porque ela significa grandes coisas, grandes Sim. mudanças como adulto. Ele significa, inclusive, que, por exemplo, às vezes com quem você está namorando, né, que é o menor de idade, você vai ter que ter uma série de cuidados naquele relacionamento que você tem. Né? E tudo isso, de novo, naquela sociedade significa coisas muito severas também. Sim. Né? Se você descumpre aquilo, significa coisas muito severas. Daí a pergunta, né, que é poxa, dentro desse ambiente de levar uma conveniência, mas mais do que isso, transformar momentos, né? Eu acho que a indústria de bebida ela tem a capacidade muito mágica, igual à indústria de alimentos, de transformar momentos de um jeito muito único. Transformar esses momentos na América Latina para a América do Norte já é uma mudança. Você sentiu um pouco disso quando você foi para a Europa também? Sim. Então, só para juntar esse ponto, eu acho que a América Latina ela tem muito mais conexão com a Europa, porque eu acho que se você olhar os hábitos, comparando com os Estados Unidos que a gente discutiu, maioridade, o tema de leis locais sobre o álcool e tudo mais, a gente, quantas vezes com 15, 16 anos, a gente estava em churrasco, tomava uma cerveja, então, acho que o latino-americano,
tem muito mais influência europeia, porque na Europa é a mesma coisa. Os jovens mais cedo bebem antes, estão mais em contato com a bebida, então assim, não é uma novidade, participam mais do meio, então eles estão em churrasco, em evento, happy hour, como a gente também, na América Latina no geral, tem também. Então eu acho que para mim vai muito de encontro com você entender as 3 regiões fazem sentido, onde eles estão jogando hoje, eu acho que é fundamental para você entender a questão de como você vai abordar. Uma ocasião de consumo no Brasil, por exemplo, um esquenta, um churrasco, um pré-balada, como a gente chama, você tem pessoas que já estão acostumadas com isso. Então, assim, pô, eu sei que eu vou estar numa ocasião pré-balada. Que tipo de bebida essa pessoa vai comprar? Qual é o tamanho da garrafa que ela vai levar? Vai levar uma mistura, não vai? Vai levar cerveja, vai levar vinho? É porque, Leandro, eu não sei se vocês estão vendo, gente, o Leandro ele está nesse momento, né? Aqui nós estamos em 2025. O Leandro você reside na Europa, né? Sim. Em qual país? Holanda. Holanda, tá. Pré-balada na nossa época era uma coisa. Pré-balada média. Hoje em dia, às vezes é meio-dia, né, cara? Exato. Tem muita balada nascendo hoje em dia, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde e acabando meia-noite. Da mesma maneira que tem balada nascendo 1 hora da manhã e ainda até 8 horas da manhã, né? Que é uma realidade muito diferente pra gente. Sim. Mas só um parênteses de pré-balada, balada e pós-balada, hoje em dia significa coisa diferente. Total. Severamente. Assim. E isso é um ponto muito legal pra gente discutir, porque assim, isso faz todo sentido. Quando eu te falei a questão da mudança, do moderação, beber menos, baseado no que eu vou fazer amanhã, mudou também a questão da própria noite. Uhum. E hoje, se você olhar, principalmente na Europa, que é um lugar que sempre teve muito destino de festa, de balada, que tinha muitas baladas, Ibiza, Mykonos. E inclusive aqui no Brasil, em lugares que você sempre teve destinos muito grandes de noite, grandes baladas no mundo hoje estão fechando, João. É mesmo? Por quê? Porque as pessoas não estão ficando até altas da noite ou da manhã bebendo, porque eles querem estar no dia seguinte disposto a correr, a malhar, a fazer um beach tênis, como eu te falei. Então, isso faz com que também a indústria mude completamente a forma de atuar. Hoje, no Brasil, por exemplo, eu estou fora há 13 anos, mas eu acompanho muito. Eventos como Tardezinha, essas festas de 5 horas da tarde até meia-noite, são as baladas da nossa época. Com certeza. Começa meio-dia, acaba às 7. A gente começava às 11, acabava às 5 da manhã. Então, isso molda a forma... Não precisa ir muito longe. Que hora que foi a festa do seu casamento? Até às 7 da manhã. Que começou a que hora? Começou às 8 da noite. Começou às 8 da noite. Você imagina, né? Era um pouco isso. Casa às 6, a festa às 8, vai até de manhã. Total. Hoje em dia tem muito casamento acontecendo. O meu próprio casamento mesmo, com a Fê, foi 3, 4 horas da tarde, a gente foi até 2, 3 horas da manhã. Ele já terminou um pouquinho mais cedo. Né? Tem gente que se casa, às vezes, 8 horas da manhã. Né? Eu, particularmente, fico sempre me perguntando que hora que essa noiva começou a se arrumar. Sabe? Um casamento 8 horas da manhã, ela começou a se arrumar meia-noite do dia anterior. Né? Nem dormiu. Mas, às vezes, o casamento é 8 horas da manhã e vai até às 6 horas da tarde. Né? Exato. Então, dentro do transformar a ocasião de consumo, que eu acho... Novamente, eu acho que a indústria de bebida, uma das coisas mágicas dela é exatamente isso, né? É a capacidade que ela tem de transformar um momento, sabe? Seja porque você está celebrando alguma coisa, seja porque você quer marcar aquilo com uma boa bebida, né? Seja porque você quer marcar aquilo com o jantar que você está fazendo com o seu cônjuge, né? Com o seu parceiro, com a sua parceira, com um bom drink, né? O restaurante se transforma, né? A comida ela tem um outro gosto. Então, a indústria de bebida ela tem toda uma mágica em volta dela que vai além da influência do álcool, vai além da influência da experiência. Ela vai com uma capacidade muito mágica de transformar um sabor, sabe? Transformar um momento, fazer com que o dia se transforme noite, né? Com que um momento simples se transforme num momento emblemático. Eu acho que tem toda uma outra nuance de história que o mercado de alimento ainda não conseguiu fazer isso. A comida com história é uma coisa que é uma tendência há alguns anos
ainda é uma tendência atualmente, né? As pessoas querem descobrir as cadeias de suprimento, o que que tá, de onde veio a minha carne, né? De onde veio o meu prato de comida. Mas ainda não traz a transformação emocional que a indústria de bebida acaba trazendo. Eu não, e, de novo, liderar esse ambiente é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de te perguntar, que é como traduzir um pouco disso em uma abordagem, um produto, em uma nova, um novo approach, né, para o seu cliente e para o seu consumidor. Exato, eu acho que é um ponto muito legal, porque quando você falou de sortimento, e a gente está falando agora de ocasião, experiência, a gente, na verdade, vende uma experiência, Sim. certo? Então, acho que a primeira coisa que a gente sempre fala na indústria de bebida é, primeiro a gente tem que olhar a ocasião que aquela pessoa está buscando. Então, por exemplo, se olhar um comparativo dessas festas que começam meio-dia, vão até as 8 da noite, uma tardezinha e tudo mais. A probabilidade de você ter nesse evento um gin tônica, uma cerveja, um vinho, um Smirnoff Ice, ele é muito maior, porque é de dia, mais refrescantes. Mas isso é por conta do nosso clima também? Ou isso aí é mundial, cara? Depende. Que eu acho que Porque, você assim, tem lá na Europa uma amplitude térmica também ao longo do ano que tem um jogo aí interessante. Sim. Brasil é aquela história, né? Eu tô aqui de blusa, né? Normalmente o pessoal me vê, eu tô de blusa. Hoje eu tô de blusa com força aqui. Tô vendo. Você tá acostumado, mas eu tô de blusa com força Já aqui. tô com a pele já Exato. acostumada. Você já tá com casca grossa aí. Sim. Mas você lida lá com um verão que pega fogo e um inverno também que Jesus Cristo, né? Sim. Tem o clima também faz um pouco a ocasião de consumo. Né? Faz, mas, por exemplo, ele estimula. No verão, por exemplo, você vai ter muito mais o consumo pela questão de ser coquetel, de você ter um verão de 40, 45 graus na Europa. Mas não necessariamente no inverno as pessoas trocam por uma bebida, uma vodka, um whisky que vai te esquentar o corpo. Não é diretamente proporcional. Não é. Tipo, o conteúdo de álcool é menor quanto maior a temperatura, ou quanto menor a temperatura, maior o conteúdo. Eu acho que se você for para o extremo, Rússia, Polônia, onde eles têm esse muito forte de manhã cedo tomar uma dose de vodka para esquentar o corpo, e isso faz parte não só de momentos de celebração, mas parte da cultura de tomar para esquentar. É funcional. É funcional, mas quando você pensa em questões de consumo de ocasião, eu acho que ele não muda muito. Ele exponencia o bom e ele meio que ele diminui numa época mais fria. Aí quando você pensa em ocasião, por exemplo, quando você olha para a balada, uma balada que a gente falava, uma discoteca na nossa época, era muito fácil você ver whisky com energético, vodka com energético, garrafa de whisky na mesa de vodka. Dificilmente você ia ver uma Smirnoff Ice, dificilmente você ia ver um vinho, dificilmente você ia ver um gin tônica. Não existia isso. Era só whisky com energético, whisky com refrigerante, vodka com suco e o pessoal queria ficar o quê? Beber, curtir a música. Quando você... Aí entra por que eu vou vender um gin tônica num lugar desse? Porque o gin tônica, numa balada, o cara precisa de 5 minutos para criar mágica. Na balada ele não tem esse tempo. O cara tá ali querendo beber e voltar para a pista. Então você tem que criar o que é realmente efetivo para o bartender, o que a pessoa que está na balada está buscando. Cara, eu não quero esperar meia hora para ver o cara fazer um gin tônica. Eu quero beber o meu uísque e sair para a pista dançar com ele lá. Quando você vai para uma festa tardezinha ou essas festinhas de 5 horas da tarde, você não vai ter um uísque no gelo. O cara não vai começar meio-dia tomando uísque. Até vai, mas assim, a proporção é muito menor. Ele vai querer uma Smirnoff Ice, ele vai querer um gin tônica que é refrescante, um Aperol. São coisas mais leves, refrescantes e agradáveis que ele pode passar a tarde bebendo e não vai ficar muito afetado pelo álcool, porque o teor é mais leve. Então isso, onde eu quero chegar? Sim, você entendendo qual que é o canal, qual que é o shopper, a motivação dele, é fundamental você ter no sortimento essas coisas. Porque se eu chegar num lugar e fazer um brunch, que é muito famoso nos Estados Unidos, que está trazendo, que em São Paulo eu estou começando a perceber que já está tendo um movimento de brunch muito grande. Na Europa ele é muito grande. Muito forte. Que é, no brunch, o que você vende no brunch? Mimosa, suco de tomate. Então, assim, são coisas leves de manhã. Você não vai ter uma garrafa de whisky às 10 horas da manhã num brunch. Então você tem que entender... tem uma mixologia e tem que entender o que ele está buscando. Pô, eu busco um champanhe com um suco de laranja, eu busco um suco de tomate. Isso é fundamental para você entender que dentro desse espaço,
o cliente está buscando, dentro daquela ocasião, certo tipo de produto que ele não vai encontrar se ele for para um outro caminho. E aí, para mim, isso é o X da questão. Quando você fala em vender experiência, e dentro daquela experiência, pô, o que eu vou trazer? Se eu estou numa festa, que é uma festa da meio-dia 5, ou um Lollapalooza, por exemplo, que a galera está no evento, é sol, aquele momento relaxado. Pô, eu vou tomar gin tônica, vou colocar uma tenda de tanqueray incrível, que a pessoa entra, tira uma foto, faz um Instagram, com um baita de um copo desse tamanho, cheio de assim, especiarias, né? e assim, pô, que demais. O cara bebe e fala, cara, eu quero fazer um desse em casa. Então vai muito também do lado de você criar uma experiência que é única, que eu acho que no alimento você não tem isso, não porque o alimento não é fundamental, porque o alimento ele é do dia a dia. Então acho que o alimento também vem evoluindo, a gente vai bater um papo sobre isso depois, com relação à experiência do alimento. O que me remete ao alimento? O que me traz o alimento, uma comida? São coisas. Eu digo isso para o alimento, né? Algumas semanas atrás, eu tive numa visita num cliente nosso, e ele estava falando um pouquinho sobre tendências, do que ele está vendo na Europa e tudo mais. É um cliente de ingrediente alimentício. E aí ele estava falando muito sobre, por exemplo, o biscoito Biscoff, os sabores como o pistache, a amarena, né? A cereja, Sim. o coco. É muito curioso como a indústria de alimento ela navega, mas ela navega dando opções, Sim. sabe? Mas se você tenta minar, qual é que é, e até um desafio para quem está em casa, deixa no comentário aqui para a gente, né? Qual é o alimento que você acredita que transforma? Qual é o ingrediente que transforma como uma bebida, um rótulo, consegue transformar uma situação de um lado ou de outro? Então, por exemplo, né? De novo, você sabe que eu sou mineiro, tá? Um café em Minas Gerais transforma uma visita social em uma tarde inteira vivida. Então, aquela história, pô, você chegar aqui, a gente está conversando, tudo mais, sentado num sofá é uma coisa. A pessoa falou o seguinte: você quer um café, você quer um pão de queijo, sabe? Aquilo ali acabou de virar uma visita, ele virou um lanche. Virou um evento. Entendeu? Virou um evento. É. Entendeu? Então, poxa, você pode argumentar que pão de queijo transforma situações. Sim. Pode ser. Agora, qual ingrediente que ele muda, né? A conotação e o quão marcante é aquela situação? Novamente, eu acho que o mercado de bebidas ele tem um pouco dessa coisa. E não é só o mercado de bebida alcoólica, sabe? Você pega, por exemplo, o pessoal mais ligado à saúde. Você está correndo no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, Ipanema, parou. As pessoas, que hora que elas param e elas vão conversar umas com a outra? Na hora que ela vai tomar uma água de coco. Sim. A bebida consegue transformar um pouco desse ambiente. Você pega, por exemplo, vamos num restaurante, prato maravilhoso, um bife ancho maravilhoso e tudo mais. Abriu uma garrafa de vinho, abriu um destilado e colocou para tomar com queijo, com azeitona e tudo mais. Maravilhoso. Você vai lembrar daquilo ali para você. Eu mesmo, eu tenho lembranças com o meu irmão da gente, curiosamente, assim, a minha história emocional, né, com o mercado de destilado, todo mundo que me conhece sabe que a minha bebida predileta são os uísques, tá bom? Aí você fala assim, poxa, João, mas você toma muito. Não, cara, mas eu tenho um lance emocional que aquilo ali me conecta muito com meu pai. Sim. Qual comida te conecta com alguém da sua família? Se você parar para pensar, são situações muito específicas, assim. Todo mundo tem a cocada que a tia Geni fazia e tudo mais. Mas, cara, é a cocada da tia Geni. Você não vai no supermercado e compra a cocada da tia Geni. É a dela, né? Minha mãe, por exemplo, faz um cupim maravilhoso em casa. Cara, eu não gosto de cupim, eu gosto do cupim da minha mãe. Sim. Entendeu? Eu gosto da cocada da tia Geni, tia de um amigo meu. Essa capacidade transformacional, eu acho que ela é importante, mas mais do que isso, liderar nessa indústria requer uma
sensibilidade para esse tipo de coisa, que ela é cultural, ela é momentânea, é o manhã, tarde e noite, Sim. é o frio e o calor. Eu acho que é um ambiente super complexo em volta disso. Então, uma das perguntas que eu queria te fazer é voltando um pouquinho do que você falou sobre a saúde, o bem-estar e como que a influência da bebida ela está tocando isso, porque essa é uma tendência super forte do mercado que como é que você atrela, né, o amanhã do dia seguinte com o prazer da noite anterior, Uhum. né? Ou o meu processo, às vezes, de ganhar mais saúde, né? Com a ocasião social Exato. também. Como é que vocês estão. Como é que lidera um processo é, de negócio no meio desse ambiente, no meio desse paradoxo que hoje em dia a gente está vivendo? Acho que é uma boa pergunta, porque assim, a gente tem algumas vertentes que podem ser incluídas aí. E você falou num ponto legal que é o ponto da comida, eu vou chegar lá. Acho que o primeiro a gente explorou bem, que é a parte da moderação. Sim. Como é que a indústria começa a trabalhar produtos que 10 anos atrás eram impossíveis de serem cogitados, um whisky zero, o gin zero, cerveja zero, e hoje fazem parte de um repertório que as pessoas agora entram nisso, estão na categoria, mas estão bebendo moderadamente. Tem um segundo fator também, João, que é a questão de você trabalhar muito forte o que a gente fala muito, que é o beber menos vai beber melhor. Que é, quem já está na categoria, o João. O João não é uma pessoa que bebe muito, mas ele adora o whisky. E o João está numa categoria que ele adora um Johnny Walker Black Label, que é um 12 anos, e ele sempre esteve no Black Label. Como é que eu consigo fazer com que o João passe do Black Label para o Green Label, que é um 15 anos? Precisa de muito pouco, só dizendo. Precisa de Exato, muito pouco. mas assim, eu acho que tem os dois lados. Um é tentar entender para onde a nova geração e as pessoas que estão buscando moderação, como é que eu entro nesse game, nesse jogo. Quem já está na categoria, como é que eu faço essa pessoa entender que eu não estou forçando ela a beber mais, mas sim beber melhor? Porque a gente fala de premiumização. Não vai só custar mais caro, né, também. Não vai custar mais caro, vai te dar o prazer que você falou. E onde eu quero chegar nisso? Se você voltar no tempo, 5 anos durante a pandemia, foi o momento que mais a indústria de bebida teve grandes crescimentos, por 2 pontos. O mercado de on-trade, que são bares, restaurantes, baladas, fechou, certo? Não tinha nada aberto. Todo mundo ficou em casa. Todo mundo ficou em casa. E aí as pessoas começaram a beber em casa. Segunda coisa que fez com que as pessoas passaram a beber melhor, que teve um grande aumento de sair de um nível para ir para o outro, foi o João, ou o Leandro, quando tem uma oportunidade vai viajar, quer fazer um jantar legal com a esposa, quer momentos de auto-presentear. Na pandemia você não podia sair de casa, você não podia ir no restaurante, você não podia passar umas férias. Uma premiação pessoal, né? Aí o que as pessoas começaram a fazer? Bom, o que eu consigo fazer é aumentar eu diminuir o meu presente individual, porque eu não tenho acesso a nada que está fora da minha casa, mas se eu tomar uma bebida, um vinho, eu vou tomar um vinho mais caro. Eu vou tomar uma bebida mais cara porque são presentes que eu mereço. Eu mereço. Estou passando uma pandemia, pô, tomo um Green Label, vou pro Blue Label, porque, cara, eu mereço. E aí a pessoa entra nessa categoria e fala, opa, bom, vale o valor, quero ficar. E isso deu uma alavancada muito grande na relação da premiumização. A gente ainda está muito longe disso, mas aí isso faz com que quem está na indústria ou na categoria passe a beber melhor. Eu não quero que o João tome 10 doses de Blue Label. Eu quero que o João saia do Green Label para o Blue Label, tomando 2 ou 3 doses, mas isso vai fazer com que o João passe de uma categoria para outra. Claro. Isso gera uma rentabilidade maior para a empresa e assim você está levando a categoria para o nível de premiumização. E um terceiro ponto que é muito interessante, que isso vai muito no ponto que você falou de comida, sempre existiu uma grande barreira de os destilados estarem presentes na mesa, no momento da refeição. E culturalmente a gente foi forjado ou criado de meu pai tomava uma cervejinha no jantar, ou abre uma garrafa de vinho no almoço de domingo com a família, nunca teve uma garrafa de bebida destilada na mesa. Isso, você fala, isso é coisa de brasileiro latino ou isso aí é mais mundial? Cara, isso é uma tendência meio que mundial. Assim, não estou né? dizendo que todo mundo não faz, mas você pega a maioria dos lugares. Cerveja e vinho estão anos-luzes na frente de
Sim, é, o vinho na mesa é uma coisa mais emblemática do que O um vinho, a destilado na cerveja, mesa. até pela questão da conveniência. De novo, um vinho, eu abro a garrafa, você toma, todo mundo vai ficar feliz, ninguém vai reclamar do sabor, ninguém vai reclamar. A cerveja também. Então, assim, culturalmente, essas duas categorias estão presentes no alimento na hora do jantar, no almoço. O destilado não. E como é que a gente faz para o destilado fazer parte do momento da refeição? Uma, quebrar a barreira de, pô, se eu estiver tomando um gin tônica num jantar na minha casa, as pessoas que estão em volta de mim não vão me julgar. Pô, o cara tá bebendo um destilado segunda-feira. Dois, onde que a gente pode mexer muito nisso? Coquetelaria. Que é que o grande X da questão, que a coquetelaria é, como é que eu consigo transformar o coquetel fazer parte do meu jantar, do meu almoço. Aí quando você vai em países que já estão um pouco mais avançados em algum tipo de bebida, por exemplo, você vai na Itália, o Negroni, que hoje no Brasil é uma febre de alguns anos, faz parte de um aperitivo antes do almoço ou depois do almoço eles tomam Negroni. O gin tônica, por exemplo, você vai na Espanha, que é uma febre, é calor e tudo mais, as pessoas tomam gin tônica, e aí come tapas e tudo mais, faz parte daquele repertório. Tem a cerveja também. Mas isso é um caminho muito longo para a gente perseguir, que quando você coloca o coquetel dentro do momento de jantar ou de um almoço, ele entra com mais facilidade do que se você pedir uma dose de Red Label, uma dose de vodka, porque acho que ainda a barreira de uma dose de um destilado puro gera ainda um pouco de, opa, cara, vou tomar um uísque na hora do almoço, vou tomar um uísque no jantar à noite, as pessoas podem olhar assim. Agora, se você pedir um gin tônica, se você pedir um Moscow Mule, que é uma vodka, se você pedir um Manhattan, as pessoas começam a aceitar mais e outra, começa a fazer parte do repertório. Que isso é uma sacada legal que a gente está olhando muito para os canais. A quantidade de bares que vendem coquetéis hoje no mundo é enorme. Você vê aqui em São Paulo, você vai... Isso cresce no mundo inteiro? Mundo inteiro. Que coisa. Coquetelaria mundo inteiro. Tem lugares que são crescimentos maiores porque a base é menor. Mas cidades como São Paulo, Miami, Nova York, mais cosmopolitas, Londres, se você vai, tem bares de coquetelaria que são maravilhosos, que você senta e não tem cardápio. Você fala, você chega no bar, o cara fala, o que você gosta? Eu quero mais cítrico, eu quero mais doce. Né? Eles são artistas. E aí ele te induz ao movimento de mágica. Ele é um mágico. Ou ela é uma mágica. Quando você vê numa facilidade a mistura, a preparação, quando ele te serve, ou ela te serve, você bebe, você fala, cara, isso é uma experiência que eu não encontro em lugar nenhum. Exato. E aí a tendência é, como é que a gente faz isso? Virar parte do repertório dentro de casa, as pessoas aprenderem com isso, se inspirarem com isso, para poder chegar em casa e falar, pô, hoje eu vou fazer um jantar em casa, vou levar o João. João, o que você gosta de beber? Pô, eu gosto de tomar um uísque. Vou fazer um coquetel legal para você de uísque. Entendeu? Vou fazer um penicilline para você. Pô, que legal, eu nunca tinha tomado isso. E aí você começa a se habituar com isso e fazer parte do repertório daqui para frente. Então, esses 3 pontos são muito importantes para você poder, entender o que o consumidor está buscando e as mudanças de comportamento. Outra, quem já está na categoria, como é que eu faço ele beber melhor, premiumizar. E terceiro, como é que eu faço para a categoria de comida, que a gente falou, food pairing, como é que eu entro nessa categoria de uma forma que seja natural e não forçada, para você quebrar barreiras que foram colocadas há muitos anos. Pô, se seu pai chega em casa e toma um uísque todo dia, seu pai, cara, tem problema alcoólico, entendeu? E isso a gente sempre foi muito minado. Isso é muito. Claro. Eu acho que tem todo um lance, né? É o que você falou. O crossover entre... O cruzamento entre a bebida com moderação. Sim. Isso daí eu acho que dá o guardrail da indústria, né? A gente já teve a oportunidade de bater outros papos aqui do Impacta, a gente falando um pouquinho sobre o agente regulador, né? Quão importante é o agente regulador para a indústria de alimentos, o agente regulador para a indústria de bioenergia. Então, se por um lado, governos, agentes ambientais, o terceiro setor, eles são importantes para, por exemplo, no mercado de energia, eles dizerem qual é que é a adição de etanol dentro da gasolina, qual que é a adição do biodiesel dentro do diesel nacional. Isso aí tem vários elementos de como garantir que a nossa indústria automobilística, que a nossa indústria como um todo, eles sejam competitivos, mas ele traz uma série de
de oportunidades e desafios, né, para a indústria, a gente tem, por outro lado, a indústria de alimentos, por exemplo. Uhum. A indústria de alimentos, ela impôs regras muito claras de se você tinha sódio em excesso, você deveria comunicar aquilo de maneira muito clara. Se você tinha açúcar na sua fórmula, você deveria comunicar aquilo de maneira muito clara. Mas, ao mesmo tempo que aquilo ali trouxe uma série de desafios para a indústria de alimentos, né, ela trouxe também uma série de oportunidades, né, e Uhum. fez a indústria de alimentos se mexer. Eu acho que a coisa da moderação, ela coloca um pouco de guardrail na indústria de bebidas, mas, por um outro lado, você vê a quantidade de oportunidades que existe, né? É a oportunidade da mixologia e do ingrediente, não alimentício nesse caso, né? Mas Uhum. as frutas, as polpas, os recheios, eles trazerem o complemento que muda a ocasião de consumo, né? E aí a gente tem cliente nosso que a gente colabora dentro da JPacta que está muito ligado a isso, sabe? Uhum. Toda a parte funcional. A gente estava conversando algumas semanas atrás sobre o que são os alimentos que eles carregam, tanto a parte nutricional quanto a parte é, é, farmacêutica da coisa, né? Como é que o ambiente farmacêutico cruza com o ambiente Uhum. nutricional, fazendo os alimentos funcionais, fazendo os alimentos que eles têm uma conotação adicional. Eu acho que você está trazendo um elemento que a indústria de bebidas também está muito de olho a o que são essas adjacências, né? É, Mudando um pouquinho do lado, a gente tocou um pouco aqui nas mudanças geográficas, né? O que Uhum. são as ocasiões, o que são os ambientes de consumo, as experiências, o que transforma realmente essa indústria. E assim, Leandrão, pensando em você, né? Uhum. Você como executivo mudou bastante. Sim. O que é hoje em dia ser um latino-americano na Europa, né? O que é carregar um pouco dessa sua experiência americana, vamos falar americano, Uhum. latino-americana, mas também norte-americana, no mercado europeu? O que são as oportunidades que você acaba oferecendo, né, para os seus clientes, para Uhum. os consumidores lá da Europa hoje em dia, por essa origem sua latina, essa origem sua americana? É uma boa reflexão, porque assim, para mim, eu sempre brinco que ser brasileiro ou ser latino-americano, a gente não tem só dois olhos, a gente tem um olho nas costas também, né? Então, assim, Tem para dessa. mim é uma coisa que, bom, primeiro é uma questão de cada experiência que a gente vive vai te deixando um pouco mais experiente, com certeza, mas também vai te dando casos reais que podem te moldar lá na frente. Então, para mim é o seguinte, você ser um latino-americano que passou por várias áreas e vários países e várias regiões, eu acho que isso só agrega. Por quê? Porque quando você fala com um cliente, e que são clientes que estão ali há muito tempo, e eu estou na área de vendas praticamente a minha vida inteira, hoje na Europa, responsável por toda a parte dos grandes key accounts europeus, né, Tá. na Diageo. E eu tenho interface com gente do mundo inteiro, principalmente os europeus. Uhum. Então, quando você sai, e não é nem pelo o fato, bom, ser o fato de ser latino-americano ajuda muito porque a gente foi forjado meio que no fogo, né? A gente, minha geração, final dos anos 70, início dos anos 80, cara, inflação, mudança de moeda, É na enfim, porrada na mesmo, cara. porrada, É na né? Fomos porrada. forjados na luta. Quando você sai do mercado que é o Brasil, que inflação, deflação, tudo que a gente viveu, e vai para o mercado americano, que é extremamente maduro, extremamente seguro, extremamente quadrado, e que para eles, quando tem uma inflação de 8%, eles colapsam, é muito mais fácil você ver o todo do que você só ver a fotografia. Então, Sim. acho que para mim os Estados Unidos foi muito interessante no começo, porque era um país completamente diferente do que era aqui. Então, o americano ele tinha muito o fato de tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Só que a vantagem que a gente tem e que eu senti muito quando eu estive lá é quando dá uma coisa errada, eles não têm lá o playbook. Quando sai dali um pouquinho, cara, o que eu faço? E a gente, por ter essa experiência de viver sempre correndo atrás,
cada dia uma história, Tudo pode dar tudo errado pode a dar qualquer errado momento. em qualquer momento. Sempre deu errado. Isso me facilitou muito pelo fato da resiliência, do fato de eu ter vivido coisas que eles nunca viveram. Então, isso também me trouxe um pouco mais de casca, de a hora de sentar negociar assuntos que, para eles, nunca haviam acontecido e, para mim, era recorrente, me trouxe um pouco mais de bagagem para Claro. poder negociar. E aí você... Na pandemia, você estava na América do Norte ou na Europa? Na pandemia, eu estava no Arkansas, morando em Estava nos Estados Bentonville, responsável pelo Walmart global. Então, assim, para mim também foi um... Super E acho que esse é um ponto oportunidade. legal. Porque, assim, imagina um brasileiro que mora em Bentonville, que é uma cidade, para quem não conhece, de 30 mil pessoas, no meio do Arkansas. Respiram o Walmart, né? É a cidade do Walmart. Então, tudo lá é em função do Walmart. O Walmart criou uma cidade que as pessoas que trabalham ali ou trabalham com o Walmart ou trabalham para o Walmart. Para o Walmart, claro. Então, são 30 mil pessoas ali e o escritório tem provavelmente 30 mil pessoas. Então, é a cidade do Walmart. Tudo ali gira em torno. Sim. E eu cuidava do Walmart mundial para a Diageo. Um brasileiro, que não é um americano, cuidando disso. Então, para mim, foi muito interessante eu viver aquilo. Que o Walmart tem essa bandeira, pô, Walmart, o maior varejo do mundo. Então, foi incrível, porque eu vivi aquilo por 3 anos. Eu morei dentro do Walmart. Né? Minha filha nasceu lá, a gente morou lá dentro e tudo mais. Quando você tem a experiência de sobrevivente, né, que a gente foi criado num lugar que é extremamente organizado, que é extremamente com fatores muito certos, com tecnologia, com processo. Cara, aquilo me deu não só uma casca, mas, cara, me tirou de patamar, claro. de repertório. Quando as coisas iam erradas, eu tinha esse lado bom meu que eu vivi muitas coisas que eles não viveram. E me deu essa casca ao longo da jornada. E isso começou na Flórida, depois no Arkansas, na Califórnia também eu passei por isso. Quando você chega na Europa, que é um mercado diferente do americano, porque o europeu, primeiro, a Europa é uma zona do euro, né? E aí as leis elas são aplicadas nos países, mas a zona do euro ela é toda interconectada. Claro. Quando eu cheguei lá, eu já estava muito mais maduro, porque eu vivi 13 anos nos Estados Unidos e já tinha minha bagagem daqui. E o mercado europeu é um pouco mais lento, comparando com o americano, e de processos também um pouco mais para trás. Lento em inovação ou lento em regulação? Assim? Em velocidade, em burocracia e tudo mais. Só que o mercado americano ele é muito mais engessado, por questões de regras, de leis, junto com a questão de bebida. E o europeu lembra muito o nosso aqui. Conversa cara a cara, cliente fica bravo, negociações de horas, dias e relacionamento. Então, quando eu cheguei na Europa com essa bagagem de Estados Unidos, te traz credenciais que poucas pessoas lá têm. Claro. Porque dificilmente um americano sai dos Estados Unidos para ir para a Europa fazer uma movimentação de carreira. O americano ele é muito americano, ele fica, ele prospera ali, e é um mercado muito grande. Tem oportunidade demais. Exato. Né? E quando eu cheguei, eu vim com um brasileiro que viveu muitos anos nos Estados Unidos, que tem experiência lá, que vai chegar para cuidar dos clientes da Europa. Então, eu acho que para mim, quando eu chego nesse território que é diferente, a minha adaptação ela foi mais a questão cultural do que meio que na parte teórica e da prática do trabalho. Legal. A parte interessante disso é que a Europa ela tem uma peculiaridade diferente porque cada país é um país. Então, você vai negociar com o italiano, você vai negociar com o grego, você vai negociar com o alemão. São planetas diferentes. Claro. Então, com o norte da Europa, provavelmente, você tem que ser muito mais formal. A hierarquia ela é muito maior. Eles têm uma resistência muito maior a questões que vêm de fora. Não é xenofobismo ou questão, não confio em você. O processo deles é diferente. É cultural, né? Cultural. O sul da Europa lembra muito a gente. É o relacionamento, é o contato, quase um improviso. É quase um improviso, a gente briga, a gente se pega, mas flexibilidade. O negócio anda. Então, eu acho que, para mim, ele só me traz experiências de que, para o meu dia a dia, ele agrega muito. Porque, no final das contas, você cuidar de grandes clientes, no final das contas, eles estão buscando o quê? Rentabilidade, vender mais e produto. A bagagem desses 20 anos de trabalhar em comercial, 20 e poucos anos, faz que, quando você aplica uma conversa dessa num cliente lá, você tem um repertório que, provavelmente, eles não têm. Eles podem ter mais anos de experiência lá, mas o repertório de países e de outros lugares que eu já vivi me fazem ver aquela conversa de uma amplitude diferente. Claro. Um alemão que está lá, às vezes o cara é muito mais velho que eu, está lá há 30 anos, tem uma extrema bagagem que eu não tenho de Alemanha. Mas quando a gente fala de business,
quando eu saio um pouco da fotografia e olho para tudo, eu já tive várias experiências que ele nunca teve. Então, assim, Claro. para mim, a forma de como é que eu consigo aterrissar a minha experiência, como é que eu consigo extrair dentro da conversa com ele, aprender, para gerar essa busca de valor que a gente busca muito. Eu acho que o europeu ainda tem uma fama de alguns países serem muito desenvolvidos, mas pelo que eu vejo hoje, principalmente em mercados que são desenvolvidos, mas com relações a cliente, negociações com clientes, em alguns momentos eles estão muito parecidos com a gente aqui em São Paulo, por exemplo, de a relação, de pouca efetividade em alguns lugares. Então, assim, tem lugares que você espera mais do que outros, mas eu acho que no final é super válido porque eu passo a ser um camaleão, né? A gente brinca que eu sou um coringa. E Leandro é um cara que você pega e joga ele só precisa de 10, 15 dias para começar a nadar. No final das contas, isso. A gente vive um pouco dessa realidade, Leandrão, quando alguns clientes buscam a gente como conselheiros, né, das empresas e dos projetos que eles estão trabalhando. Às vezes são empresas que têm um protagonismo enorme naquela área do agro, do alimento, do mercado de energia. Você imaginaria que eles têm tudo à mão. São empresas de décadas, né, que são muito vitoriosos, líderes de mercado e tudo mais, mas que, invariavelmente, tem hora que ele não tem uma experiência ali dentro que vai fazer com que, no momento que ele se dá o privilégio ou que ele toma o risco, né, de fazer um determinado negócio, ele vai precisar de uma experiência que, às vezes, vem de outra indústria, vem de outro momento. Isso vem com desafios que, tipicamente, empresas que estão muito vitoriosas no B2C estão querendo se aproveitar do B2B. Empresas muito vitoriosas do B2B estão querendo se aproveitar do B2C. Empresas que estão numa região e que estão migrando para outra. Empresas que estão no mercado doméstico e estão migrando para o mercado internacional. Tem uma série de ambientes, né, executivos que às vezes tiveram uma carreira de super sucesso em uma determinada região e que agora estão precisando de uma mentoria para acelerar o processo de onboarding deles em outra indústria. Executivos que passaram 1, 2, 3 décadas em uma determinada instituição e que agora estão em outra e que estão precisando um pouco mais de repertório, um pouco mais de amplitude naquilo que estão fazendo. Então, assim, a gente vê muito isso, né, e é chamado para alguns desafios que a experiência, às vezes, ela faz muita diferença, sabe? Entre a velocidade que você consegue gerar valor e impacto, ou, às vezes, o erro que você consegue até evitar. Sim. Né? Que aconteça. Então, eu fico realmente imaginando o quanto deve ser rico para a empresa que você está se dedicando agora essa sua experiência, sabe? Até porque também tem toda uma outra conotação do início da nossa conversa, que é o mundo vai mudando de maneiras diferentes, né, ao longo do tempo. Hoje a gente está vivendo um mundo de inteligências artificiais, um mundo muito mais online do que offline, né? E a relação dentro dessa indústria de bebidas com esse online e offline, ela deve dar muito também, Muito. né? Isso, como é que tá? Essa é uma boa pivotada para a gente agora. O que está mudando dentro desse mundo online para o mundo offline que eu e você, a gente veio dele, né? Sim. O que está sendo mais rápido, mais devagar? O que está sendo mais rico, menos rico? O que tem mudado no mundo offline para o mundo ultra online agora? Não, acho que esse é um ponto muito legal, porque quando você olha para trás e você tem uma conversa de inspiração, a gente sempre falou que dentro de uma indústria de bebida alcoólica, a inspiração vem do momento que você está num bar, do momento que você está numa balada, que você toma um drink e fala, puta, que legal, adorei, vou começar a trazer esse repertório para casa. Então, assim, a gente costumava falar que a gente construía a marca no on-trade, que é o canal Oreca. E de lá os consumidores tentavam trazer a experiência do on-trade para dentro de casa. E o que acontece, João, que depois de algum momento, como, por exemplo, pandemia, onde as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas começaram a buscar mais o consumo dentro de casa. Então, acho que depois da pandemia, o consumo dentro de casa ela aumentou exponencialmente. E aí é onde eu quero chegar.
Isso é global. Isso é Também. global. Isso é global. Então, na categoria de bebida, o cara que saía para tomar um drink ou ia para um happy hour, não pode fazer mais. Mas ele continuava bebendo. A gente explorou um pouco disso aqui hoje. Quando você não tem isso mais, e ao mesmo tempo você tem um boom do e-commerce, que as empresas passam a começar a entregar produtos em horas, em vez de dias, porque tiveram que acelerar muito mais o supply chain, para começar a acertar essa demanda, onde é que o online entra na área de bebida? A vantagem que a gente vê hoje é que o online pode ser o nosso catalisador de inspiração e de educação. O bartender por detrás do bar, ou em alguma festa que você vê alguém preparando um drink para você, ele não morreu, ele continua lá. Porém, hoje em dia, os acessos a online, mídias e tudo mais, está muito no seu dia a dia, um celular na sua mão. Como é que a gente está olhando para isso? A gente está olhando como uma forma de como é que eu consigo educar as pessoas que, antes de sair de casa, conseguem se educar ou se inspirar no online. Então, por exemplo, se o João vai fazer hoje um aniversário na casa dele, uma sexta-feira à noite, que ele vai fazer uma festa sexta-feira à noite e ele está sem repertório. Cara, ele vai pegar o momento que ele está no Uber, ele vai olhar o celular dele, vai entrar lá no site do Carrefour, plataformas, alguma coisa para hoje à noite, festinha hoje à noite em casa. Ele clica, tem toda uma explicação de os drinks, como é que eu consigo. Para hoje à noite, João, você está buscando o quê? Uma pizzada? Puta, tem essa conexão pizza com gin. Ou A biblioteca aumentou uma demais, biblioteca. né, Além cara? disso, você tem uma inspiração de como fazer o drink, que tipo de produto. Você gosta de coisa mais cítrica. Então, a educação e a inspiração no online está muito maior. E te faz, hoje, ter mais segurança e mais confiança de desembolsar o valor que você está acreditando que é naquilo que você está lendo está te inspirando a buscar isso. Então, isso já está numa forma de como é que a gente explora e consegue capitalizar o online como uma forma de educar e de inspirar. Então, isso para mim, além de você mudar também um pouco do canal, claro que você olhar uma coisa que o shopper e o consumidor passam a entender como um canal de educação, inspiração, que é o online hoje em dia, e como o canal online vem crescendo com relação à venda de bebida, à venda de produto. Se você vê hoje, no mundo, principalmente na Europa e Estados Unidos, os grandes clientes, Carrefour, Walmart, que são aqueles considerados supermercados e hipermercados, hoje, vêm perdendo espaço, não só em bebida alcoólica, no mundo inteiro com questões de penetração, de valor, de venda, e eles estão apertando muito as margens, porque hoje você tem outros canais que estão vendendo. Então, o que vem crescendo? Os canais de desconto, os cash and carries, que são os atacadão, macro, que hoje eles trazem mais experiência para dentro. Um trabalho espetacular. Por quê? Eles estão trazendo a conveniência que antigamente eles não tinham para o chão de loja, dentro do chão de loja. Você olha para trás do atacadão 10 anos atrás, você não tinha um hortifruti legal, não tinha uma frutaria legal. Hoje você anda lá dentro, você tem tudo. Açougue, cara. Açougue. Você tem nos Estados Unidos o Costco, que é um grande exemplo disso. Maravilhoso. Que você entra no Costco, você vê produtos que tem $1.000 um produto no Costco, $2.000. Você vê um pata negra no Costco que você acha o mesmo na Espanha, você acha no Costco. E o Costco ele sempre foi considerado um clube de compras, onde se comprava em tamanhos gigantes, papel higiênico, leite. Hoje você compra os melhores pata negras, os melhores presuntos crus que tem nos Estados Unidos, você compra no Costco. Então você sai de casa para buscar $30, você sai voltando com $300. Então essa parte do e-commerce... Isso me acontece frequentemente todo mês. Sabe? Exato. Eu vou fazer uma compra, eu falo assim, não, eu só preciso comprar tal coisa, de repente R$1.400. Eu falo assim, gente, o que aconteceu? Exato. E a parte do e-commerce que ajuda muito na educação é quando você traz as opções, ou ele te fomenta, João, você está buscando isso? Ele vai te falar, pô, compra um Häagen-Dazs de morango com Baileys. Então ele te aumenta o ticket médio da própria compra e aí ele potencializa também a parte da bebida. Então o e-commerce, ele tem duas funções, uma de educar, principalmente uma categoria que tem baixa penetração e pouco conhecimento, e outra, de alavancar, que hoje em dia eles estão entregando, tem marketplace, tem todas essas mega, não só o Amazon, mas um monte de rede vendendo, que em 2, 3 dias, antigamente era, oh meu Deus, isso chega em 3 dias na minha casa. Hoje chega em 4 horas na sua casa, 3 horas. Então isso também ajuda bastante a desenvolver o digital e o online. Leandrão, mas eu acho que assim, tudo que você está falando aqui eu estou mega curioso para saber a história que você preparou para a gente, sabe? Porque eu não sei onde que você vai levar a gente, mas
a sua história, começando desde cedo, né, nessa indústria, a gente teve um breve momento em que a gente esteve junto, né, na nossa trajetória profissional, mas, assim, de alguma maneira eu vejo que tem uma linha aí do Leandro, desde de moleque, né? Você já estava acumulando algumas experiências que estão te levando a liderar a organização que você Sim. tem hoje. Hoje na indústria de bebidas, né? Mas você já teve na indústria de alimentos, você já teve no segmento de food service, no segmento B2B e tudo mais, B2C. Mas, de alguma maneira, tem uma linha aí que leva o Leandro, molecão, né? O quilão, Sim. até onde ele chegou hoje. Então, de novo, cara, eu queria te chamar para a gente tomar um café, Bora. né? E você contar para a turma também um pouquinho de que história é essa que você preparou para a gente. Beleza, vamos lá. Bora lá? Bora. Fechado. Então tá bom. Leandrão, me conta que história é essa que você vai me contar agora com o café. Pô, vou te contar, acho que vai ter que ser alguns cafés, mas a gente vai... Tem café, tem água, o que você quiser. Isso Engraçado que quando a gente se encontrou a última vez, tem o quê? 10 anos. Mas daí para fora, daí só pra para não fora, falar né? 15, cara. 15. É que fala muito, aí a galera já vai começar a conjectura de Não. quando que a gente se viu, aí vamos começar a ver foto velha, nossa, que a gente tinha cara de menina, aí fica feia a coisa. Do cabelo branco não Não tira muito. Mas assim, eu, voltando no tempo, se você olhar o Leandro de hoje, o Leandro quando a gente se conheceu, eu saí da Cargill faz 16 anos. E a gente se conhece 2 anos para trás, vai 18 anos. E assim, cara, se você olhar de lá para cá, a quantidade de coisa que foi acontecendo na minha vida, assim, como pessoa e profissional, foi muito, muito legal, porque assim, foram 16, 17 anos que parecem que foram 30, a questão de intensidade. Por quê? Porque quando eu estava na Cargill, na época que você me conheceu ainda, e isso foi muito legal, porque vendo o Laerte aqui no podcast, o Laerte, quando ele foi para assumir o food service, eu tinha acabado de chegar no food service, vinha do foods, fui para food service, e foi a minha primeira movimentação, que eu estava liderando toda a parte de... Era uma forma de trade marketing, de canal Oreca, então toda a parte de visibilidade de Galo, então era um projeto dentro do food service para levar o Galo para o ponto de venda. Galo, marca de azeite de oliva. Azeite de oliva, quando a Cargill começou a trazer o Galo para o Brasil, fazer a distribuição, aí ela criou um braço no canal Oreca para tentar trabalhar a visibilidade no ponto de venda para vender as bombonas e garrafinhas de azeite Galo entre São Paulo e Rio. E de novo, quem está, no final das contas, assistindo a gente aqui, essa era uma época de muita expansão desse segmento. Isso daí, hoje, nós estamos gravando esse episódio aqui em 2025, né? Mas quando a gente fala isso aí 20 anos atrás, esse era um Brasil que o canal Food Service era uma outra coisa. Exato. Um outro requerimento, né? A empresa que a gente estava trabalhando naquele momento, o histórico dela grande era commodity, ela não estava tão preparada para ter isso. Então, tinha todo um lado muito empreendedor de fazer isso em um ambiente que não tinha este DNA. Né? Cara, muito bom ponto. Por quê? Exato, a gente era uma empresa, um foods que vendia óleo de soja, incorporou azeite de oliva para tentar trabalhar a visibilidade, a marca, só que assim, ninguém tinha conhecimento. Juntou. Um grande produto de valor agregado, outro produto que era muito comoditizado. Exato, exato. E aí a gente chegou, começou a trabalhar esse time e como é que a gente vai criar a rota do mercado. E aí a gente lembra muito fácil assim de a gente sentar e pegar a revista Veja na época, os melhores bares de São Paulo e Rio, e a gente folhava a Veja e grifava assim bem aquele negócio de empreendedorismo, e ia marcando, e fomos criando rota, e fomos criando toda a parte de onde são os lugares, e aí onde eu quero chegar com isso. Foi a minha primeira vez que eu mudei, que eu saí de São Paulo, mudei para o Rio, para poder, porque eu ia cuidar de São Paulo e do Rio. Essa época. Exato, aí eu fui morar no Rio de Janeiro. Azeite Galo, essa época era no Rio de Janeiro, eu acho que até hoje, né? Mas o azeite Galo no Rio de Janeiro sempre foi uma marca cavalar. Né? E pelo fato de, aí eu fui entendendo ao longo da jornada que tinha muita influência portuguesa por questões de Portugal e Brasil, e a parte de bacalhoada. Então o azeite era muito forte no Rio e pouco forte em São Paulo com relação às outras coisas. O Rio sempre foi
essa época o azeite galo no Rio de Janeiro também tinha toda uma coisa cultural, né, Sim, cara? sim. Isso aí era mais hábito de consumo ou isso aí era só porque o carioca ele consumia mais azeite mesmo? A questão do Rio de Janeiro ter sido capital do Brasil, influência portuguesa, Cultural, dos histórica. primórdios, então assim, tinha muito português no Rio de Janeiro. E tinha muito restaurante português no Rio de Janeiro. Então o azeite não era nem o galo, o azeite estava intrínseco na cultura e mal explorado ainda porque era uma coisa que a gente queria dar visibilidade dentro dos pontos de venda com relação a restaurante, bar, pizzaria, porque assim, era uma coisa você trazer o azeite para uma coisa que é hereditária, uma bacalhoada, um lugar que já vende azeite, uma coisa é, pô, vou para um Boteco São Bento, botar um azeite na mesa, quando o bolinho de bacalhau vier com um petisco, o cara vai e coloca. Então foi aí que a gente começou a criar esse time, e aí foi a minha primeira sacada, pô, eu sou um cara de São Paulo, sempre fui nascido e criado, e eu tinha mais conhecimento de São Paulo, só que o Rio eu não tinha. Sim. Só que a minha ideia era, eu tinha que ficar 15 dias em São Paulo, 15 no Rio. E meu chefe na época falou, pô, você vai ter que fazer commute, né, pra lá e pra cá. Eu falei, bom, beleza, então por que eu não posso mudar pro Rio e eu faço o commute de lá pra cá? Excelente escolha de vida, inclusive. Excelente, então assim, foi um momento muito interessante, porque eu assim, foi o meu primeiro momento de gerente, eu saí de coordenador para gerente, eu tava naquela fase, pô, fui gerente antes dos 30, e assim, aquele negócio profissional de uma ambição de carreira, eu falei, cara, eu vou dar o que tiver que ser, eu vou com tudo. Mudei pro Rio, aluguei um apartamento no Rio de Janeiro, e a gente foi começando a criar esse lado empreendedor, de bater na porta de cliente, sentar com ele, conversar, você já conhece o azeite, eu consigo trabalhar com você, e o azeite por ser um produto. E aí que é o X da questão, que hoje, quando eu trabalho com bebida alcoólica, na época não fazia sentido, hoje faz, o trabalho que a gente fez foi muito legal. Por quê? No canal Oreca, quando você vai chegar numa loja, num restaurante, sei lá, você vai no Andiamo, por exemplo, ou você vai em algum outro restaurante, você tem lá 200 mesas, e a mesa roda 2, 3 vezes no almoço. E aí o azeite ele está na mesa. Só que o dono do lugar, ele não cobra o azeite. Só que o azeite tem um custo enorme para casa. Então, a forma de trabalhar era, como é que você quer que eu compre o galo, que é o azeite mais caro, porém um dos melhores? Se eu pago 20 vezes, 30 vezes mais barato, como é que você quer que eu gere esse custo adicional no meu dia a dia, só por uma questão de visibilidade? E a gente foi tentando criar todo um histórico de, beleza, então eu vou entender onde o azeite é realmente fundamental e onde o azeite passa a ser complementar. E aí foi que a gente começou a mexer nisso e trabalhar a cozinha com o próprio, uma garrafa bombona que era de 5 litros, que tinha um custo mais baixo para cozinhar, enfim. E essa conversa de explorar, de criar, de abrir espaço, então a gente vivia correndo todas as lojas, batendo em loja. Eu lembro que a gente passava 10, 15 lojas por dia conversando, tentando vender produto. E aí ao longo dos 18, 20 meses que eu passei nessa função, a gente conseguiu estabelecer uma rota de mercado legal, começou a ampliar, a gente começou a trabalhar com pizzaria. Então ia nos distribuidores e falar, pô, o que você vende para uma pizzaria? Ah, eu vendo tomate, eu vendo manjericão, eu vendo uma farinha. Pô, você vende azeite? Não. Posso entrar de carona? Vamos fazer um pacote? Então a gente trabalhava muito forte isso. Então a gente acabou criando um mundo muito legal, que depois de 18 meses a gente já estava bem consolidado. Eu tinha 5 pessoas, 2 no Rio, 3 em São Paulo. Estava adorando, João. E aí que vem a minha saída da Cargill, que, por incrível que pareça, a Cargill me liga, a Diageo me liga, eu no Rio de Janeiro, para uma posição em São Paulo, para gerenciar o Customer Marketing, que é uma mistura de trade marketing, uma área comercial de estratégia, para cuidar da categoria de whisky. Isso daí, quanto tempo depois que você já estava vivendo o Rio, vivendo cara, esse crescimento? Cara, 1 ano e 8 meses. Eu estava 20 meses nessa minha função. Que legal, cara. E eu estava assim num super momento, estava feliz da vida, empreendendo. Porque eu tenho essa veia muito curiosa, e aí vai um pouco do que a gente está conversando hoje, de ser um cara inquieto. Então eu gosto de criar as coisas, de onde tem um problema eu vou lá, tento resolver. E aí quando a Diageo me procurou, foi uma coisa assim, pô, eu tô num momento super legal da minha carreira, tava adorando, adorava azeite. Então assim, o azeite pra mim vai até hoje comigo, o galo eu carrego comigo até hoje. E aí eu pensei, pô, por que não? Com 30, 32 anos, já tava na Cargill há 7,5, e a Diageo me trouxe uma coisa diferente. Pô, vem tentar explorar o mundo de bebida e assim, pô, marcas interessantes. Eu falei, pô, por que não? Vou tomar um risco. Eu acabei não te procurando. Antes de trabalhar com azeite, antes de trabalhar com a parte de, vamos dizer, alimentos, você estava em alimentos antes ou você nasceu ali nesse ambiente mesmo? Antes não tinha nada antes?
Não, Antes era o Leandro faculdade. Não, o Leandro sonhador de jogar futebol, passei a minha vida inteira atrás de um sonho de jogar futebol. Mas assim, em algum momento, entre 17 e 18 anos, eu tive uma doença muito séria. Tá. E que acabou atrapalhando a forma de funcionar. Fiquei 6 meses de cama e assim, isso me tirou um pouco do sistema. E aí tirou um pouquinho do trilho esportista. Aí. Total, eu tive que fazer você sai daqui de um sonho, de uma ambição de ser um atleta, de ser um esportista, para começar do zero. E foi aí que eu comecei eu tive que mudar. Foi o meu primeiro, um grande tombo, esse sonho não existe mais, cara, mas a vida tá aí. E aí eu fui fazer faculdade, me formei em economia e fiz meu primeiro estágio na Danone. Então Danone é a sua primeira de alimento. Danone foi minha primeira de alimento. Super escola também. Foi uma super escola. E eu fui para vendas lá na é Danone. Muito formador de talento até hoje. Muito. Né, cara? Eu adorei, porque eu era uma pessoa muito... Tinha 18, 19 anos na época, assim, eu não tinha vivido uma experiência corporativa, então assim, a Danone para mim tinha aquele negócio de infância, Danoninho, Danone, pô, era animal, assim, foi muito legal. E aí eu fui para a Danone, trabalhei 1 ano em vendas, no escritório de vendas, depois eu saí da Danone, fiz um projeto dentro do CBD na época, gerenciamento de categoria, e aí depois eu voltei para o escritório central para trabalhar com trade marketing. E eu trabalhava com trade marketing, merchandising. Que também era gigante. Gigante, assim, a Danone era enorme. E aí a Cargill veio. Entendi. Para me, então, me levar. Alimento você nasceu, de novo, né? Vindo de uma mudança de rota, né? Se profissionalizando ali, mas ganhando esse profissionalismo também dentro da indústria de alimento, mas muito conectado no varejo essa época. Total. Eu acho que uma das primeiras mudanças que você viu foi esse setor de food service, né? O hotel, o restaurante, catering, né? O Horeca hoje em dia já é um termo mais disseminado, mas isso daqui era uma coisa era um território não mapeado, né? Hoje em dia até nós temos um amigo em comum que é o Daniel Silva, né? Que hoje em dia está na M. Dias Branco, cresceu muito dentro do setor de food service. Eu acho que o Dani, inclusive, tem uma posição de muito destaque na Associação Brasileira de Food Service. Até hoje ele tem muito isso. Então um abraço pro Dani aí, se estiver vendo a gente. Dani, incrível. A gente entrou junto na Cargill. Exato, assim. E eu acho que tem um pioneirismo e um lado meio bandeirante, né? De entrar num mato que não tinha absolutamente nenhum território mapeado nada. ali, né? Há um ponto que você se muda para o Rio, mas fala, você é convidado para a Diageo, que é uma outra quebra. Total, porque assim, a questão da inquietude vinculada com curiosidade, pô, e eu tive uma conversa muito séria ao longo na minha vida, assim, quando eu estava na Danone, que eu fui para o CBD fazer esse projeto de gerenciamento de categoria, eu era pago pela Danone, ficava dentro do CBD, e aí quando acabou o projeto, o CBD quis me contratar. Tá bom. E aí eu tive um dilema, com 20 anos de idade, fico no varejo, sigo na indústria. Foi a primeira vez que veio. Lá em Minas Gerais a gente chama do Proncovô e Oncotô, né, cara? Provavelmente. Proncovô. Tanto que isso foi o meu tema da minha monografia da faculdade. É mesmo. Indústria e varejo. Diferenças, prós e contras. E aí foi a primeira vez que conversei com mentors, com meu pai, e assim, o que eu faço? Enfim, aí eu fui trilhando essa... Quando a Diageo me liga, eu falei, bom, tô na Cargill há 8 anos. É o momento de, se eu sair agora, eu tenho espaço para crescer em uma outra empresa. Se eu fico aqui, provavelmente, eu também tenho uma trilha interessante, mas aquilo mexeu comigo. Marcas, questões de... Porque assim, quando você entra no mercado de bebida, eu vou chegar lá, ele mexe com um pouco do... Você sai da commodity, para ir uma coisa de valor, vender, né? Felicidade, vender alegria, vender experiência. Sim. E aí eu falei, pô, por que não? E aí eu falei, beleza, eu vou. E aí foi minha mudança de volta para São Paulo, de Malicuia para São Paulo. Entrei na Diageo em 2009 para gerenciar essa área. E foi muito legal, porque eu saí da Cargill, que era uma máquina. Assim. A Cargill para mim foi um grande... A Danone foi a minha primeira escola, mas a Cargill foi o meu MBA. Foi onde eu realmente ganhei a casca. Até num período que eu acho que é isso, assim, você está falando um pouquinho sobre
a exploração do food service, os primeiros meses. É isso. Às vezes quem tá em casa não consegue ter a noção de quando você está criando um segmento, né, dentro de um ambiente multinacional e tudo mais, às vezes fica parecendo que está tudo muito à mão, né? Não, Que assim, olha, existia uma super consultoria internacional não, que chegou e disse, aqui está o seu próximo investimento. Quando você está fazendo um relato muito simples, você passou por um relato simples, sim, que às vezes é tão simples, era tão simples quanto pegar o Veja, Comer e Beber e listar quais eram os restaurantes da cidade que você quer visitar. exato. E ali está o seu mapa de território que você quer perseguir. E dali para frente é muito telefonema, muito esforço, muita noite que você tem que estar na rua, né? Que é a hora que o dono Sim, operador está no seu estabelecimento, fazendo prospecção, se apresentando, trocando um cartão, trocando um telefone, pedindo para um ou outro apresentar. E esse foi um lado que eu acho que eu e você, a gente viveu um período muito interessante da indústria de alimento e bebida do Brasil, que era um momento em que não somente multinacionais, mas também as empresas locais, elas estavam quebrando uma proposta de valor mais simples, uhum, né? Aquele era só o boteco, só o restaurante de bairro, e estava começando a ter um pouco mais da comida com história, a exato. experiência e a vivência do restaurante, do bar eram tão importantes quanto o que você estava servindo. Mas tudo isso estava vindo um empreendedorismo por trás e que a gente pegou uma fase muito gostosa Sim, desse mercado, né? Mas conta, aí você vai para Diageo. vou para Diageo. E esse ponto que você trouxe é muito legal, porque assim, 50 maiores e melhores bares e restaurantes, foi o que você falou. Acho que hoje esse conceito de, vamos voltar, jogar para frente 20 anos, os programas de culinária, MasterChef, Aham, então hoje passa a ser uma coisa muito mais interessante e muito mais que tem um apelo do aham, que era na época. Porque assim, claro. antigamente era vou num restaurante jantar, mas não tinha a experiência. Então a gente foi Sim. criando esse lado de, traz um azeite para mesa, posso colocar um guardanapo com a marca, posso te fornecer alguém que possa vir aqui te dar Uhum, uma consultoria de como usar bem o ingrediente. Então a gente foi meio que construindo a casa. aham, Então foi o que você falou, hoje a gente vê a casa pronta, mas a gente viveu a parte da obra. sim. E aí eu chego na Diageo e aí eu mudo completamente de um lugar para o outro, onde eu fui forjado numa empresa que era uma máquina como a Cargill, por uma empresa que era nova no Brasil, super jovem e também com espírito de empreendedor, com marcas que eram fantásticas Legal. para você trabalhar. Bom desafio. Excelente, mas para mim foi vou e quero explorar porque eu quero entender como é que funciona. E aí eu trabalhei nos primeiros 3 anos nessa função de customer marketing, da parte de whisky. Whisky era 60% meio que do business na época. E foi muito legal, porque você sai de um conceito que, pô, eu bato na porta de um cara do Oreca para explicar para ele, pô, você tem que ter o galo e não ter que ter, na época, um Carbonel ou um outro. E como é que você prova para ele que ele é mais caro, mas ele me gera mais pessoas chegando? Uhum, Onde eu vou para uma Diageo que, pô, eu chego no on-trade, que é o Oreca, que é um bar, e aí ele fala, tô desesperado para vender um Johnny Walker. Ele vai vender um Johnny Walker a 15, 20 reais, pô, a pessoa paga 20 reais para dose. claro. Versus eu tô servindo uma dose de azeite no teu prato e o custo é meu. Uhum, E aí eu comecei a entender que nesse mundo, eu vivia esse mundo mais jovem, a gente ia pra balada, a gente saía, então assim, tinha um esquenta, as bebidas faziam parte desse movimento, festa, casamento. Então, essas marcas que eu trabalhava estavam em todos os lugares, mas quando você começa a ir por trás de como é que eu faço o consumidor, como é que eu entendo qual é a motivação dele para beber essas marcas, para mim foi muito legal. E aí estava numa fase de o Brasil começando a alavancar voos, então assim, eu vivi essa fase muito legal, e a parte de customer marketing, de como é que você consegue criar ocasiões diferentes para o dia a dia, então a gente trabalhou, criou o Whisky Festival, a gente trouxe o espírito da Escócia invadiu o Brasil, animal. então todo mundo vinha, os homens com kilts, tocando flauta na Paulista, parava a cidade, então assim, aquilo para mim foi uma mudança completamente de ambiente, Claro. e aquilo foi muito legal porque você acaba incorporando aquela coisa. Mudando um pouco assim, se você alavancar de experiência e tratando a carreira, depois dessa função eu voltei para a área de vendas, que é uma área que eu sempre gostei, que é o comercial, e eu trabalhei como o Key Account do Carrefour,
Na época nacional, tinha o Dia também no Brasil e tinha o Cencosud se formando na época. Então, assim, era um pedaço do G. Barbosa com um pedaço da Perini, então a gente foi formando. Muita aquisição rolando nessa época, né? Então, para mim foi uma fase onde realmente, quando você trabalha com vendas e o P&L inteiro e trabalhando com bebida, foi assim muito legal, porque o Carrefour é um cliente enorme. E aquilo para mim foi também uma parte escolar muito legal de trabalhar, de como você gerencia aquela business unit de bebida. Mas sabe uma coisa que é uma curiosidade pessoal. Onde eu comprava destilados e tudo mais, isso aí o que eu fico pensando é vindo de casa, né? Uhum. Eu não tinha necessariamente pai e mãe que sempre tinha o hábito de beber. Mas quando eles viajavam, quando os amigos deles viajavam, o lugar de comprar destilado sempre era meio que no duty free, no free shop e tudo mais. E a gente vivia ali um tempão com isso. Eu não sei se é a minha história pessoal, familiar, sabe? Ou se isso também acompanha um pouco mais o desenvolvimento dessa categoria. Mas eu passo a usar supermercado e as importadoras depois de uma fase de vida só. Ali que começa a ser o meu hábito de compra. Ou seja, a pergunta que eu queria te falar é o seguinte: essa sua fase do G. Barbosa, Cencosud e tudo mais, isso daí em algum momento foi uma expansão de dominar novamente o meio do varejo alimentar, né? E usá-los como um lado de vender, né? As bebidas mais especiais, bebidas mais premium e tudo, tirando um pouquinho do importador, tirando um pouquinho do distribuidor de bebida exclusivamente? Ou isso aí é uma história minha pessoal só? Eu acho que tem um ponto muito interessante, João, por quê? Se você pensar a categoria de destilados, vamos usar o whisky no Brasil, a penetração ainda é muito baixa, 3%, 4%. É super baixa. Então, assim, no mundo que a gente está, que eu trabalho nesse mundo há 16 anos, se a gente não desconecta, você acha que todo mundo entende. Então, assim, imagina esse ponto. Uma penetração baixa, onde as pessoas não têm tanto conhecimento, é um produto de valor agregado alto, não é uma commodity. Um supermercado, a maioria das pessoas vão para lá para um destino, fazer compras de supermercado, e eles sabem o que estão buscando. Então, isso passa a ser, imagina a dificuldade de você ter um produto, volta no tempo 15 anos atrás, que é penetração baixa, custo alto, e está numa gôndola onde as pessoas passam 5 a 10 minutos parado e não tem ideia o que comprar. E que compete também com o vinho, com a cerveja, que culturalmente está anos-luz na frente de todo mundo, porque a gente foi criado bebendo cerveja e vinho, os nossos pais. E aí vai no ponto que você falou. Tem também o lado de whisky, um destilado, tinha muito um papel de presente, um papel de recordação, do que um papel de vou beber e fazer parte do meu repertório todos os dias. Momentos. Mais momento do que o consumo contínuo. E aí o duty free, entrando nesse ponto, ele tem um papel de... A pessoa que compra no duty free, ele compra com uma ocasião de presente. O duty free tem isso muito forte, o presente. Por quê? Ou você vem de um destino que você acabou de passar umas férias e você quer levar uma recordação, e o duty free te traz isso, porque às vezes você tem um produto que não vende no mercado, só vende lá. Ou você quer ter uma recordação para você daquela viagem e você guarda. Então, faz sentido o que você falou. Então, isso traz muito, a gente vai debater disso daqui a pouco, como é que isso passa a fazer parte do dia a dia das pessoas, que até então não fazia. E aí o ponto é, como é que eu vou beber um whisky com um gelo? Pô, o gosto, o sabor, vou ter fama de beber todo dia, porque você tem um 40% de álcool. Se eu beber uma dose todo dia, eu vou ser considerado uma pessoa que bebe muito. Então você tinha um monte de barreira no meio que fazia com que isso ainda era muito pequeno e a penetração muito baixa. Então, voltando nessa parte primeiro, como é que eu consigo, primeiro, dominar a categoria, que é uma categoria que é pouco explorada ainda, volta no tempo 15 anos, e começar a criar a informação baseada numa ocasião. Por quê? Em algum momento, a indústria tentou tirar da cerveja e fazer parte do lugar da cerveja. Então, assim, eu quero estar no churrasco, mas eu quero tirar a cerveja do churrasco. E a ideia depois, ao longo do tempo, não, eu posso estar no churrasco também com a cerveja. Como é que eu posso entrar
na festa e está ali como uma opção. E aí, ao longo, se você for olhar para frente hoje, se você me permitir um pouco, é assim, a questão que as pessoas hoje estão começando a entender, e se você for olhar, voltando no tempo da Cargill, o canal Oreca era um canal completamente básico e hoje é um canal mais profissional. Muito mais. Quando você olha para o lado do bartender, dos bares, das casas de coquetel que hoje existem, 15 anos atrás você não tinha o número de casas de coquetel que você tem hoje. Ah, sem dúvida. Hoje, você chega numa casa de coquetel, você vai pedir o coquetel. Você não vai pedir, eu quero um Johnny Walker, você vai falar, eu queria um Negroni, eu quero um Cosmopolitan, eu quero um gin tônica, eu quero... Então, aí a surpresa vem com o bartender te oferecendo um gin tônica que você vai tomar, você fala, cara, o que é isso? Adorei, como é que eu faço em casa? E aí o impacto de você tomar um coquetel que você nunca tomou na sua vida, te faz te prender aquilo e fala, cara, vou começar a fazer disso um repertório. Você passa aí num bar e começar a pedir mais, e você passa a querer ter em casa um desse para você fazer porque você já aprendeu. Então a educação e a inspiração normalmente está onde? Num bar, numa boate, que você vê aquilo e você toma no momento que você está num prazer aberto para isso. Que isso ainda é muito pequeno perto do potencial que a gente tem numa categoria dessa, entendeu? Então hoje a gente fala muito de premiumização e a questão de como o coquetel pode influenciar isso. Porque um coquetel hoje você vai pagar num drink 20, 25 reais às vezes, dependendo do bar que você vai aqui em São Paulo, que não é barato. Mas se você tomar e você entender que é muito legal... Leandrão, tem bar aqui com 80, 90, 120 reais o coquetel. Então, depois aqui ela está escalando rápido. Então, por isso que a questão do... Mas eu acho que o insight que você está trazendo, que é muito legal, é o seguinte. Você vê como às vezes quem assiste a gente, tem muita gente que está na indústria de alimentos, está na indústria do agro, está na indústria de energia. Esse é um momento do Impacta que ele é muito legal, porque a gente acaba fazendo com que as pessoas, quem está começando na carreira, dá uma humanizada nas coisas. Claro. Né? Então, de novo, a gente traz aqui vice-presidentes, presidentes, CEOs, mas todo mundo teve um dia 1. Agora, olha como é que é curioso na história que você mesmo está relatando. Naquele momento de que o território não estava mapeado, que estava ali olhando o Veja, Comer e Beber, top 50 restaurantes e bares e tudo mais, o que estava acontecendo ali era a tradução do insight de comida boa num restaurante bacana, num restaurante estrelado. Se eles estão usando aquele azeite, eu deveria usar em casa quando eu vou cozinhar. Exato. O que você está relatando é que 10, 15, 20 anos depois, né, mesmo numa indústria que às vezes estava com um outro tipo de desafio, ainda assim é aquela história. Poxa, agora que eu estou pedindo meu gin tônica, que bebida é essa que eu vou servir para o meu convidado quando for lá em casa? E é o mesmo pioneirismo que você teve que ter, só que assim, com muita botina no chão, visitando bar e tudo mais, destilando o que é a oportunidade, que às vezes você vai refletir isso aí hoje em dia na Europa, cara. Claro. Que é um outro executivo, que às vezes você está lidando com o seu liderado lá, e que ele não participou desse desenvolvimento, ele não participou dessa ponte inteira, mas que você consegue, por vivência, você viveu aquilo, né? Contar para ele essa história. Agora, tem uma mudança acontecendo aqui no Brasil, que as pessoas também, você falou do Masterchef e tudo mais, agora já tem muita gente, muito chefe que está cozinhando melhor em casa do que em muito restaurante. Com certeza. Tem muita gente que está aprendendo mixologia, que está aprendendo a fazer o seu drink, falando o seguinte, não, eu coloco aqui um negócio, eu misturo uma com a outra, vim no restaurante, mas deu uma melhorada no meu drink. Será que vai mudar essa onda aí? E restaurante vai ter que aprender com o consumidor o que ele faz em casa? Né? E eu acho que essa é uma reviravolta, né, que vai ser curioso ver líderes como você capitaneando um pouco esses insights do mundo. Sim. Né?
de novo, né? Tivemos pandemia, teve um monte de gente que foi cozinhar em casa, foi se aperfeiçoar. É aquela história. Eu tenho um amigo que cara, foi estudar culinária, cara, numa escola que claramente é para profissional, entendeu? Sim. Aí você fala assim, poxa, você tinha algum sonho de ser cozinheiro, de ser chefe, tudo, mas não, fui lá porque pô, eu gostei, comecei a fazer em casa, gostei. É, De repente o cara tá fazendo melhor em casa. sim. Então, de novo, como é que inspira, né? O que é esse Leandro de 20, 25 anos aí de experiência? O que são as lições que você acha que dá para deixar para o pessoal, né? Que tá nessa trajetória, cara, dentro da indústria de bebida, mas também dentro da indústria de alimentos, Sim. dentro dessa indústria mais ampla nossa. Como é que você carrega aquilo que era mais básico da sua história, sabe? Que você aprende nos primeiros anos. Como é que você transforma isso em como você lidera? Olha, pra mim, eu acho que o fato de você nunca querer desaprender, sempre querer aprender, sempre indo atrás do novo, faz com que essa chama não apague, entendeu? Então, assim, Uhum. essa inquietude, essa vontade de aprender minha é meu. Então, acho que isso é uma forma de você estar disposto a, independente do nível que você esteja, estar sempre disposto a aprender, Tá, faz com que você nunca fique sempre baseado, bom, eu já vivi isso, então o que eu sei é o certo. claro. Então, eu vivo sempre essa fase de o aprendizado vai te ensinar muitas coisas. Claro, o que eu vivi e como é que eu consigo trabalhar isso hoje, ele é muito importante porque hoje as pessoas às vezes são mais novas e não viveram o que a gente viveu. Uhum. Então tem as diferenças de entendimento. Então o que eu acho disso tudo é assim, quando você constrói baseado em experiência, baseado em fatos reais, a sua narrativa ela tem muito mais propriedade. Certo? Então assim, pô, eu sou um cara que eu tô há 25 anos no mercado, já trabalhei só em 3 empresas, mudei 5 vezes, morei em 4 países e assim, continuo nessa evolução. Então a propriedade, quando você traz com fatos reais, faz com que a pessoa entenda que você tem realmente profundidade no tema e que você já viveu isso. Sim. Como você consegue trazer isso a uma forma de inspiração, vai muito também na forma como você acredita que daqui para frente, onde isso pode te levar. Uhum. Então, hoje em dia eu vejo que com as pessoas que eu trabalho, e independente dos níveis, tá? É o fato da tua credibilidade como o profissional ser desvinculado aonde você trabalha. Porque assim, acho que pra mim, pra você, assim, Uhum. não é o João da Cargill ou o Leandro que foi da Cargill, é o Leandro Gonçalves. Quem é esse cara? Sim, O que esse cara traz numa conversa como essa? sim. Então eu acho que a inspiração é uma coisa fundamental, porque eu sou uma pessoa que eu me inspiro nas pessoas. Se eu sento com você aqui, bato um papo com você e você me traz inspiração, cara, eu vou falar, pô, que conversa legal. E isso independente do título, que eu acho que hoje em dia as pessoas têm que separar o título do que esse cara pode trazer para mim Do como ser uma humano. inspiração e como o aprendizado. Eu acho que hoje em dia as pessoas que vêm numa geração um pouco mais nova que a nossa, eles estão numa velocidade diferente pela questão da informação. Então, o que passa hoje versus o que passava na nossa época é a gente tinha menos informação, mas a gente tinha mais líderes que podiam nos ensinar. Uhum. Então, o fato hoje de eles terem um chat GPT, uma informação muito mais fácil na mão versus o conteúdo que a gente traz, é como é que você faz com que eles misturem isso e acreditem numa situação que possa ir à frente e alavancar a carreira deles. Porque a carreira é muito, e eu falo por mim, cada um tem uma carreira e cada um tem uma aspiração. Uhum. Eu tenho uma aspiração de sempre crescer, sempre buscar, e é uma forma de aprendizado e crescimento como um todo. O Leandro como pessoa. Tem pessoas que buscam ficar numa zona mais de conforto, que não quer tomar risco. E está tudo bem Uhum. nesse ponto. E é isso que eu tento entender no meu time, quem são as pessoas que buscam uma carreira baseada em aprendizado, mas com uma forma de mais conforto, outros que têm mais risco e querem tomar riscos maiores. Então, assim, para mim não tem uma fórmula certa. Eu acho que a fórmula correta é, no dia a dia, você sempre tentar inspirar as pessoas para que eles possam buscar alguma coisa que para eles fazem sentido. E aí entra num ponto de propósito, entendeu? Qual é o propósito que você tem por trás disso? O que te faz mover? Qual que é o seu propósito de vida, como pessoa e de carreira? O que você quer contribuir? Muita gente não tem um propósito muito claro, que eu acho que o propósito ele muda ao longo da jornada, dependendo do estágio que você está. Mas eu acho que é fundamental isso. Eu acho que você está trazendo uma coisa que é muito legal até para a gente caminhar para o encerramento, Landrão, que é, a gente fala muito na J Pacta
o agro pode e merece mais. Uhum. O alimento pode e merece mais. A energia pode e merece mais. E você pode e merece mais. Por trás disso, vem um preâmbulo que é as pessoas precisam querer Sim. mais, sabe? Se ela não quer mais, você até pode, você merece, mas se você não quiser, não tem como alguém te influenciar a cruzar um portal se você não der aquele passo. Exato. Agora, muito do que você está falando também passa por algo que a gente vive no nosso dia a dia, que é com quem você faz isso é tão importante quanto a sua força de vontade ou a oportunidade que você tem. Invariavelmente, você vai ter, você como líder, você está falando um pouco sobre o seu time, o seu time vai precisar te procurar, ele vai precisar procurar a sua experiência. A informação ela está cada vez mais disponível e como te entregam essa informação está cada vez mais autônomo, cada vez mais carregado de inteligências artificiais. Porém, você separar o que é útil e o que não é na situação, você vai precisar de algum tipo de tutor, você vai precisar de algum tipo de auxílio. Essa é uma hora que contar com experiência também vale muito. Há um ponto que uma das coisas que a gente repete muito dentro da JPacta, né, o Impacta, são essas conversas de impacto. A gente espera muito que as pessoas aproveitem aqui, né, um pouco desse lado mais humano, de senta, toma um café, toma uma água, você vai ver duas pessoas conversando. Mas ele também, a ideia é trazer o de dentro, né, o dentro da JPacta. Mas uma das coisas que a gente fala muito é qual é a diferença do destemido, né? Que é o que a gente chama do fearless, né? A pessoa sem medo, desprovida de medo, para o reckless, que é o inconsequente. Qual a diferença de fearless para reckless? Do destemido para o inconsequente. E às vezes é literalmente a pessoa que tenta fazer as coisas sozinhas, tenta fazer as coisas sem perguntar, tenta fazer a coisa sem ter um mínimo de apoio para fazer aquilo. E que nesta nossa indústria de alimentos e bebidas, do agro, do mercado de energia, do mercado financeiro que serve essas indústrias, às vezes significa você passar uma corrida de Fórmula 1 inteira e morrer na última curva, porque não tinha gasolina. Total. Então, de novo, queria muito te agradecer, né, ter vindo aqui com a gente. Contar com a sua generosidade de contar pra gente o que é, né, a gente ter uma carreira inteira de volta para uma sequência de indústrias, a gente falar um pouco sobre essas diferenças do que você viveu aqui na América do Sul, o que você viveu na América do Norte, o que você viveu na Europa, a gente também falar sobre como que se dá essa história sua de, às vezes a gente começa com um projeto, né? A gente começa com um TCC, a gente começa tendo uma decisão se a gente tem que se dedicar à indústria ou à revenda ou à distribuição, mas tudo isso vai fazendo sentido ao longo do tempo numa carreira. Então, como líder do agro, do alimento, né, hoje em dia do mercado de bebidas também, queria te agradecer muito, tá? Você ter vindo aqui. Tomara que as pessoas tenham gostado tanto quanto eu. Quer deixar algum outro recado aqui para a turma, cara? Eu agradeço também, porque assim, foi um prazer. Eu acompanhei os primeiros episódios, vi o Laerte e vi o Marcos, são duas pessoas que me inspiraram bastante ao longo da vida. O Marcos conheci logo que entrei na Cargill, o Laerte foi meu chefe também, duas pessoas muito interessantes. Super inspiradoras. Né? Inspiradoras, foram líderes de alguma forma que me inspiraram e me moldaram com a forma de ser. Você foi um cara que a gente se conheceu e manteve contato até hoje. E não agradeço, fico feliz com a oportunidade, sempre que precisar, estou à disposição também. Mas uma coisa que eu queria deixar como uma inquietude, né? Se essa é a palavra que eu posso usar. Se você tem uma ambição, se você tem um projeto, um propósito, vai atrás. Porque eu acho que a questão eu gosto muito dessa parte do fearless. Eu tive um tombo muito grande quando eu tinha 17 anos, que é a fase de você nunca mais vai jogar bola, você precisa mudar o rumo da tua vida. Então, assim, eu senti que eu nasci de novo. Não foi porque eu não podia jogar bola, eu quase morri mesmo. Daí em diante eu falei, cara, o não pra mim, ou você não pode, não vai fazer
parte do meu repertório mais, porque eu consegui em 4 meses voltar a andar, correr, jogo bola até hoje, enfim. Não fui pro lado profissional, mas minha vida continuou. Eu acho que é o fato de você... A vida vai te trazer um monte de surpresas, boas e ruins, mas se você tiver um plano, se você acreditar muito no teu potencial, a história ela é muito mais longa do que parece. Eu sempre conto pro meu time e para as pessoas que estão ao meu redor, e para meus filhos inclusive, a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então assim, às vezes a gente tenta se comparar com a pessoa do lado ou quem está melhor que a gente, só que em 10, 15 anos você precisa ver a trajetória que você constrói, e não só como profissional, como uma pessoa mesmo, porque você vai ganhando uma musculatura e uma maturidade que 20 anos atrás eu não imaginava que eu fosse ter. E eu sentado dentro da Danone, na época que eu não tinha computador, eu sentava no escritório de vendas e eu pegava uma folha de papel ao maço, uma régua, uma caneta, fazia minha planilha de Excel na mão, escrevia o nome de todas as lojas do Pão de Açúcar do Brasil e colocava o faturamento da loja por dia, que hoje me demoraria 5 segundos, me dava 5 horas na época. E nem por isso eu deixei de acreditar. E eu acho que hoje as pessoas veem às vezes só a foto de onde você está. Mas você voltando para trás de tudo que viveu e que te moldou, é o que te faz ser hoje. Então acho que para mim a reflexão que fica é: tempo ao tempo, acredite, vá atrás, você tem um sonho, busque, porque pode parecer clichê, mas o impossível nem sempre é impossível, depende muito do que você quer. Então acho que isso para mim é uma reflexão que eu levo como vida, levo para a família, levo para os amigos, levo para mim, que nunca é tarde para começar e você não sabe de tudo também. Entendeu? Então, te agradeço pela oportunidade. Maravilhoso, cara. Boa? Maravilhoso. Leandrão, obrigadão. E, gente, de novo, se você gostou dessa conversa, segue a gente lá no YouTube, né? Em.pacta podcast. No Instagram também, em.pacta podcast, j.pacta.on. Procura lá a gente no LinkedIn também. A gente vai deixar em algum lugar aqui o QR Code do Leandro para você entrar em contato com ele também. O nosso sempre fica aí à disposição. E, mais uma vez, obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Valeu!